Olá pessoal, tudo bem? Eu vou tentar fazer uma fala assim bem redondinha, né, por causa do tempo. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer o quanto eu me sinto honrada, né, por participar desse momento tão importante, tão rico, de muitas trocas de saberes, experiências e de muita resistência também, né, que é esse primeiro Seminário Nacional Maternidade e Universidade. Eu vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Luana Martins Santos, eu sou uma mulher preta retinta, eu tenho 1,65 m de altura, cabelos crespos, tingidos da cor louro-mel, mas estou de tranças no momento, né, que vão até a cintura, mas também são da cor louro-mel. Eu estou falando com vocês da minha casa. Eu sou assistente social, eu finalizei minha graduação em 2011 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, eu sou mestre em serviço social pela PUC-Rio. Concluí o meu mestrado em 2021 e a minha graduação em 2011. Então, tem um hiato aí, né, entre graduação e mestrado. E o nome desse hiato se chama maternidade. Sou mãe, né, de um menino negro de 12 anos de idade, sou mãe de um adolescente. E a minha profissão, né, muito nesse lugar de escuta cotidiana, realizado todos os dias com os assistidos, com os usuários, dos aparelhos públicos ou não, né, me trouxeram para esse lugar de reflexão, né, uma vez que grande parte dos usuários, dos aparelhos públicos e do terceiro setor, porque eu também atuo no terceiro setor, são mulheres negras e mães, né, e vivendo essa experiência entre maternar e escutar o relato dessas mulheres negras e acolhê-las, né, de acordo com o que prevê o Código de Ética do Serviço Social e o nosso projeto ético-político, é que surge esse relato de experiência, né, que tem como título Eu te acolho, mas quem me acolhe? A maternagem negra na encruzilhada do serviço social. E qual seria, né, o intuito desse relato? Né? Seria dar notoriedade às contradições vividas pelas próprias assistentes sociais negras e mães, né, que se encontram em uma encruzilhada complexa, onde ao mesmo tempo que elas são profissionais protagonistas e pontes de outras mulheres mães, sobretudo mulheres negras, no acesso a direitos, na execução de políticas de proteção e do cuidado, são também as destinatárias das contradições dessas políticas, né, vivenciando em suas vidas a falha do sistema social e que elas buscam mediar. E não tem como falar, né, em contradição sem passar pelo legado escravocrata e colonial, né, onde a maternagem negra se constrói enfrentando uma sobrecarga que antecede a própria política pública. Né, e como legado dessa diáspora, o corpo dessas mulheres ele é subjugado ao mito da força, como vai ressaltar muito bem a Belna, né, a Hooks, a Sueli Carneiro, e essa idealização, né, que encobre essa pressão, que é atrelada à interseccionalidade de raça, classe e gênero. O que vem, né, como consequência desse mito da força? Né? Se eu sou forte, obviamente, eu não posso expressar essa fraqueza, eu não posso expressar o que eu sinto, o que eu sou, e como consequência disso, há uma ressignificação forçada, né, forjada ali, da subjetividade e da individualidade dessa mulher negra. E se ela for assistente social, então, cara, aí a coisa fica mais complexa ainda, porque ela precisa demonstrar ainda mais que é forte, porque, caramba, eu sou assistente social, eu que tenho que lutar, eu tenho que batalhar, eu tenho que ser ponte no acesso a políticas públicas, no acesso a direitos, então isso se intensifica na jornada profissional. Aí eu entendo, né, que há um fio condutor, que há semelhanças entre a maternidade das usuárias e das assistentes sociais, que seria essa solidão que está atrelada a esse mito da força, sabe? E como exemplo disso, eu uso a fala de Maria Carolina de Jesus, que para mim é um norte, que no livro dela, Quarto do Despejo, quando ela fala assim, né, eu sou sozinha, tenho 3 filhos, eu prefiro empregar o meu dinheiro em livros do que no álcool, no sentido dessa luta, dessa maternagem solo, né, que atravessa as periferias e que é um relato que eu escuto cotidianamente na minha profissão. E para quem não conhece, né, Maria Carolina de Jesus, ela é uma escritora brasileira, negra, ela é incrível.
incrível, ela é catadora de material reciclável, com pouca escolaridade. Ela viveu uma maternidade solo, como eu acabei de dizer, né? E daí eu trago uma outra escritora, que é a Chimamanda Ngozi, que é famosa. Ela é uma renomada escritora nigeriana, é negra. E numa entrevista com a Aline Widley, que é uma jornalista que também é negra, né, ela ressalta o contraste com o provérbio africano que é preciso de uma aldeia para criar uma criança. E ela vai falar sobre as exigências da maternidade. Ela fala que tira, né, de você tempo e energia emocional, impactando a identidade, exigindo a manutenção de paixões e carreiras, sem o suporte dessa aldeia. Inclusive, ela também diz na entrevista que se não fossem os filhos dela, ela já teria escrito mais de 5 romances. E atualmente ela tem 4, né? Ela fala de que enquanto ela está escrevendo, ela é interrompida pelos filhos e que às vezes é difícil voltar para a mesma linha de raciocínio que ela estava acompanhando e escrevendo. E bem nessa entrevista, né, ela fala sobre a necessidade que ela tem de não terceirizar essa maternidade, de estar ali de corpo e alma com os seus 3 filhos. Aí voltando para o serviço social, tendo como gancho, né, a fala da Chimamanda, quando ela disse sobre os atravessamentos da solidão, vinculado ao muito da força, eu também me coloco aqui, né, como exemplo dessa contraditoriedade enquanto assistente social, que é a ponte de acesso a direitos e cuidado durante o meu retorno à universidade, ao mestrado. Meu filho tinha 6 anos na época, né, em meio aos desafios do trabalho profissional, a distância geográfica do trajeto casa-trabalho, as exigências acadêmicas da produtividade, né, e da pós-graduação, expôs a mim, né, essas fragilidades das políticas públicas de permanência, agravado pela pandemia, né, porque eu comecei a cursar em 2019 e saí em 2021. Essa múltipla jornada entre mãe, trabalhadora, companheira, estudante do mestrado, se manifesta na precarização do apoio institucional das redes acadêmicas, né, testando os limites da saúde mental. E tal vivência na universidade reforça o diagnóstico de que a solidão e o desamparo institucional são faces, né, do mesmo racismo estrutural que se manifesta no serviço social como a invisibilidade do cuidado e de quem cuida. Né? E em meio a essa contradição, né, que perpassa a realidade das assistentes sociais, mães e negras, eu trago aqui os dados do Cefes, que demonstra, né, que as profissionais do serviço social são majoritariamente mulheres, 92%, e negras, 50,3%, que se espelha diretamente no perfil das usuárias dos programas sociais do SUAS, né, onde quase 74% são negras e 68% são mulheres. Então, são, portanto, as mulheres negras que ocupam a ponta da linha, tanto na atuação profissional quanto na condição de usuários de serviços. Então, são elas que majoritariamente estão nos 2 lados do balcão, vamos dizer assim, né? Porém, o mesmo censo, ele não expõe, esse censo do Cefes, ele não expõe os dados sobre a maternidade das assistentes sociais, ou seja, ele em nenhum momento menciona quantas profissionais são mães, e qual o recorte, raça e maternidade do serviço social, que seria importantíssimo também. E é sempre muito difícil para quem está pesquisando sobre maternidade encontrar dados, né? E por que esse recorte seria tão importante, né? Como se encontra também, a partir disso, de identificar quem são essas mulheres negras que estão atuando na ponta, como se encontra a saúde mental das assistentes sociais negras que são mães, né? Sobretudo quando essa profissional ela atende casos de alta complexidade, especialmente os que envolvem crianças e adolescentes negros em situação de extrema vulnerabilidade. A minha vivência, né, enquanto assistente social, eu percebo o quanto às vezes é difícil a separação entre sujeito e objeto da vivência, porque enquanto mãe, enquanto assistente social, eu exerço a minha profissão. Só que eu não me desvinculo da maternidade enquanto eu exerço a minha profissão. Eu atendo mulheres pretas, atendo crianças pretas, que estão em situação de extrema vulnerabilidade, também de violência.
e o quanto é necessário nessa rotina, nesse cotidiano, estar atento quanto essas situações e esses casos impactam tanto a nossa intervenção profissional quanto a nossa subjetividade. Às vezes é difícil chegar em casa e se desvincular de um caso, de um atendimento que foi realizado e que envolvia violência de uma criança ou um adolescente, até porque a gente se coloca no lugar, na nossa humanidade, né, exercendo a profissão. Então, essa separação entre sujeito e objeto de intervenção, ela é muito complexa, né, expondo uma urgência do cuidado da assistente social que está intervindo, né, como estratégia mesmo, né, até mesmo estratégia de sobrevivência profissional e pessoal. Bem, a superação dessa encruzilhada, ela exige um compromisso ativo, né, com o letramento racial, que para o serviço social significa uma revisão crítica da sua própria história. A temática do racismo, ela começa a ser debatida no serviço social apenas em 2010, através dos GTs, né, da ABEPS. Então, ainda é uma temática muito nova sendo debatida dentro do espaço, dentro das faculdades de serviço social. Então, é necessário sempre lembrar que esse debate ele precisa se intensificar, né, até mesmo para que nós possamos ter uma praxis, uma prática antirracista, né, que deve ir, portanto, além do atendimento qualificado à população usuária, mas tem a ver com esse olhar de letramento racial. Né, ela precisa se voltar para dentro, questionando as estruturas que silenciam e sobrecarregam as suas próprias profissionais. E essa pergunta, né, quem me acolhe, ela é uma convocação política que exige que o serviço social se reconheça nessa intersecção dessa luta, né, transformando o compromisso ético-político em ações concretas, né, de cuidado, de amparo. Isso implica, né, a luta por políticas institucionais de apoio à maternidade dentro dos espaços acadêmicos, dentro do trabalho no qual essas assistentes sociais estão vinculadas, e a criação de redes de acolhimento, obviamente, né, para essas estudantes e profissionais. E é claro, né, esse compromisso político dessa desconstrução ativa desse mito da mulher negra, forte, né, que dificulta tanto as usuárias quanto as profissionais de expressarem suas vulnerabilidades. Né? Somente ao cuidar de quem cuida, né, a profissão pode, de fato, avançar na construção de uma sociedade que seja radicalmente antirracista e justa. Né? Bem, pessoal, é isso. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Vou deixar aqui o meu e-mail, o meu Instagram, caso tenha surgido alguma dúvida, alguma curiosidade, sugestão. Eu tenho alguns trabalhos aí que foram escritos também nessa mão de uma prática antirracista do serviço social. Quem tiver curiosidade, eu sou super tranquila para compartilhar, e acho que esse é o intuito, né, desse seminário. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. E é isso. Tchau, tchau.